Olá, o meu nome é Rodrigo e hoje a gente vai falar um pouco sobre o Text to Image Adapter, que é uma maneira de a gente conseguir capturar um pouco o controle, recapturar o controle desses grandes modelos de Stable Diffusion. Então, o professor é o Luiz Velho, eu sou o Rodrigo, eu não sei pronunciar esse nome, se alguém souber depois, por favor, me explique como é que é, mas esse paper de Text to Image Adapter foi publicado esse ano. Então, vamos para um overview de como a apresentação foi estruturada. Primeiro, a gente vai olhar os trabalhos relacionados e, em particular, prestar atenção especial para a UNet dentro do modelo de Stable Diffusion, como ela foi ganhando enriquecimentos ao longo dos papers. Porque, bom, a gente vai injetar valores ali nessa UNet e é bom entender o que está acontecendo ali. Depois a gente vai ver como o adaptador realmente injeta essas estruturas de guia dentro do denoise, né, dentro da UNet do Stable Diffusion. Vai ver alguns resultados, algumas imagens e alguns detalhes que parecem bobos, mas são fundamentais para essa coisa toda funcionar. Então, primeiro, é uma questão de treinamento, uma questão de tempo, e tempo eu quero dizer tempo no processo de difusão. Aí, quando a gente chegar lá, vou explicar o que isso significa, mas é bem importante, sem isso, os resultados não ficam legais. E depois a gente vai dar uma olhada na complexidade dos datasets, também conhecido como sample complexity. Só para ter uma noção assim do tamanho dos datasets que são necessários para treinar esses adaptadores. E, finalmente, a gente vai ver como fazer composição desses adaptadores, então combinar diferentes adaptadores, diferentes condições, e também como combinar com uma técnica clássica de Stable Diffusion que chama inpainting. Bom, então aqui um pequeno review de trabalhos relacionados. Então, bem em cima a gente tem esse paper de atenção, que na verdade foi o primeiro paper sobre o assunto de 2014, que em parte inspirou o paper famoso do Google de 2017, Attention is All You Need. E por que eu estou falando dele? É que no modelo de Noise and Diffusion Probabilistic Models, no apêndice B, eles explicam que, na verdade, essa UNet não é uma UNet comum, é uma UNet enriquecida com uma estrutura de self-attention. E não está muito bem explicado no apêndice, mas a gente vai lá para o código, dá para ver o que está acontecendo. E, bom, depois desse trabalho de 2020, o Stable Diffusion amplia essas modificações da UNet para incluir a informação condicional de texto. E, finalmente, a gente vai ver como o Text to Image Adapter injeta outras informações ali dentro dessa UNet enriquecida. E, assim, a gente também vai ver, revisitar o LoRa, que o Otávio apresentou para a gente, e algumas similaridades, apesar de terem funções completamente diferentes, né? Um é para fine tuning e outro é para facilitar a edição. Apesar dessas funções totalmente diferentes, a similaridade ali por baixo dos panos na implementação é bem interessante. Bom, então vamos começar pela UNet tradicional, é só uma revisão bem rápida, o Luiz Velho já falou sobre isso e tal, mas eu acho que vale a pena relembrar. A gente tem na esquerda blocos de down, que são convoluções e max pool, que vão basicamente diminuindo ali a resolução, aumentando um pouco a quantidade de canais. Depois tem uns blocos de convolução do meio,
E, finalmente, tem uns blocos de upsampling, que não só fazem upsampling, então reaumentam a resolução, mas combinam esses upsamples com features dos blocos de DAO. E para que serve isso? A ideia é que a rede consiga aprender coerência espacial. Então, por exemplo, se a gente olha aqui para o input da imagem e o output, com essa concatenação a rede consegue facilmente levar features de baixo nível, né, bem próximo ali do espaço de imagens para a saída. E fica mais fácil aprender tarefas como segmentação, que foi o objetivo inicial dessa UNet. E, bom, qual foi o pulo do gato ali do DDPM de 2020? O que eles incrementaram na UNet para fazer ela funcionar como de nós? Bom, antes de cada bloco de down, de up e de mid, e esse mid tem um asterisco, eu vou explicar por que depois, a gente tem dois blocos. Um bloco residual, que nem o bloco da ResNet, e um bloco de multi-head attention. E para que serve isso? Esse bloco residual, ele pega o X, que é o espaço interno ali da UNet normal, e um encoding de tempo. E depois a gente tem a self-attention. Isso serve para a gente conseguir inserir a informação temporal, ou seja, qual etapa do denoising que a gente está, ou se a gente olha para o lado inverso, qual etapa do diffusion que a gente está, né? Pode ser isso dessas duas formas, ao invés de usar uma UNet que só pega a informação de imagem. Então, ela consegue, por exemplo, se tem uma imagem que tem algo com muito ruído, mas ela está nas etapas finais ali de denoising, aquele ruído vai ser mantido. Se a gente não tem essa estrutura, ela não vai ter como saber se aquilo é ruído ou se aquilo, na verdade, é algo que deveria ser mantido na imagem. Então, tem esse truquezinho aí do APNCV que na verdade, é bem importante. E, bom, o código do DPM é bem chatinho de ler, então eu coloquei esse link aqui que eu achei bem interessante, que tem uma reimplementação escrita em PyTorch, o código do DPM em TensorFlow, e é bem chatinho. E aí esse site tem assim toda a explicação do código, como que foi feito o encoding senoidal, que é o mesmo é, do paper de 2017, né, de atenção, e aquele asterisco do bloco do meio, eu já vou mostrar aqui, que na verdade, tem dois blocos residuais. Então, é bem parecido com up e down, mas tem dois blocos residuais. Um no início e um depois do multi-head attention. Por isso que a gente tem esse asterisco aqui. Então, com isso, com self-attention, a gente insere essa informação temporal dentro da UNet. E aí, partindo para Stable Diffusion 2022, são várias modificações. A primeira delas é uma modificação inspirada em performance, que a gente vai trabalhar agora num espaço latente. Então, tem um autoencoder, pega o X, que está no espaço de imagens, leva para esse Z e faz todo o processo de difusão e de noise dentro desse espaço latente que economiza poder computacional. Então, ao invés de trabalhar em 512 por 512 ou 256 por 256, depende da versão do Stable Diffusion, trabalha em 64 por 64, por aí. Então, facilita muito o treinamento dos outros componentes. No Stable Diffusion 1.4, que foi usado no Text to Image, a gente tem um condicionamento que também é treinado de modo separado, assim como o espaço latente, que é com o clipe. Então, esse tal de θ aí é só um clipe que foi treinado separado. E aí, como que é inserida essa informação de condicionamento dentro dessa UNet que já tem a informação temporal com self-attention?
Então, eles modificam um pouco o self-attention para um bloco que a gente vai chamar de, bom, que eles chamam de cross-attention, que é muito parecido com o self-attention. Então, aqui tem um diagrama do que é o cross-attention, e tem duas entradas, tem x1 e x2. Se x1 fosse igual a x2, a gente teria simplesmente um bloco de self-attention. Então, a gente tem a matriz de query, a matriz de keys, a matriz de values, a divisão ali por raiz de D em algum lugar, e a camada de softmax. O que essa cross-attention faz é que, nota que os valores vêm do x2 e o cálculo do query e keys vem dos dois. Então, ela força uma mistura dessas duas informações e é assim que é injetada, além da informação de tempo, que já está em x1. Então, na nossa UNet, quem que é x1 e x2? x1 é a informação de tempo o fluxo interno de informações que já estava na UNet tradicional, digamos assim. E x2 é o clipping, o embedding de texto ou outras condições, assim, dependendo do modelo. Mas para os nossos fins aqui do Text Image Adapter, o x2 é simplesmente o clipping, é o tal de θ. Bom, então, quais que são os key takeaways? A gente tem espaço latente pré-treinado, a gente tem espaço de posicionamento também pré-treinado, e a gente tem essa maneira aí de inserir via cross-attention, e também pode ser por concatenação, tem um switch. Inclusive, pode ser que esse switch seja treinável, dependendo da versão. Tem que olhar. Não sei como está sendo feito, hoje em dia, mas, enfim, pode ter esse outro mecanismo mais simples, que é só fazer uma concatenação ali no embedding, rodar a UNet com tudo. E a ideia, claro, de fazer essa cross-attention e toda essa injeção de um monte de coisa na UNet é que ela, na verdade, vai tomar como entrada o X, o T, que é bem importante para a gente manter informação de alta frequência nas últimas partes de noising, e o condicionamento, né, que é fundamental. Então, qual que é a relação disso com LoRa? A gente já vai ver. Então, só recapitulando, uma pincelada muito rápida do que o LoRa está fazendo. Então, se a gente tem uma matriz no meio, pode estar no meio do modelo, por exemplo, e a gente quer fazer algum tipo de fine-tuning dessa matriz, ao invés de liberar todos os pesos, a gente define duas matrizes A e B, com dimensão D por R, A, e R por D, B no caso, e aí deixa a matriz original congelada e treina esse A e B, e no final só injeta a saída de A e B no H. Então, matematicamente, o que a gente está fazendo é dando um empurrãozinho na saída. A gente pega a entrada ali daquela matriz e dá um empurrãozinho treinando com fine tuning. Um empurrãozinho na direção certa, né, claro. E, bom, no caso do Stable Diffusion, a gente tem grandes matrizes que centralizam toda a informação, que são as matrizes de atenção cruzada, né? Ela pega a informação de texto, pega a informação do tempo e pega a informação do X ali, do fluxo interno da UNet. Então, elas são candidatas perfeitas para fine-tuning com LoRa, e assim, isso funciona muito bem. Tem inúmeros exemplos aí na internet de imagens geradas com LoRa. E aí fica a pergunta que é a nossa deixa para introduzir os adaptadores text-to-image, que é como que a gente pode injetar ou empurrar esses valores da UNet com condições adicionais. Então, condições como imagens e guias estruturais do que a gente quer gerar com Stable Diffusion. Bom, e aí vamos para os adaptadores text-to-image. Aqui, antes de começar a falar sobre o que está acontecendo, tem esses vários C1, C2, C3, CK e tal,
a gente vai falar sobre isso depois. Então, vamos imaginar que só tem uma condição. Então, só tem uma imagem, por exemplo, um sketch, que está sendo injetado aqui nessa UNet. E como que isso é injetado? Bom, tem um modelo de Stable Diffusion que a gente viu, fica totalmente congelado, a gente não mexe nos pesos, nesse sentido é igual LoRa. E a gente tem um modelo bem simples, convolucional, que pega essa imagem que está sendo representada aqui, um condition, e gera quatro, uh, quatro tensores, que vão ser somados depois da saída de cada um dos blocos de Down. Eu até cheguei a conferir, porque às vezes os desenhos não batem muito com o código, mas é bem isso, assim. Roda o bloco de Down e aí soma, tá aqui a forma, e aí soma o valor da saída do bloco de Down com cada um desses tensores que são gerados por esse modelo bem simples, que tem como entrada uma imagem. E aí, vamos só olhar com um pouquinho mais de atenção para esse modelo. A primeira camada é uma camada que a gente não vê tão frequentemente assim, então vou explicar o que ela faz. A camada de Pixel Unshuffle. A gente tem uma condição, essa condição está no espaço 512 por 512, e o nosso espaço latente está em 64 por 64. Como que a gente diminui essa resolução sem perder informação? Faz um pixel unshuffle, que quebra essa imagem de alta resolução em vários canais com imagens de mais baixa resolução. Então aqui tem uma imagem de pixel unshuffle é só trocar a setinha para o outro lado. E o resto dos blocos são blocos comuns, assim, em modelos de convolucionais. Então tem uma convolução, tem dois blocos residuais, e aí gera o primeiro tensor ali que vai dar um empurrãozinho na primeira camada ali de down, depois o final da primeira camada de down da UNet, daí tem um downsample, mesma coisa, convolução, dois blocos residuais e o segundo empurrãozinho, e assim são feitos os quatro empurrãozinhos. Aí na hora de treinar, o modelo Stable Diffusion fica frozen e a gente treina só um adaptador desses por vez, né? Então, tem o sketch, tu tem a imagem correspondente e treina só o adaptador. E aqui são alguns resultados com condições diferentes treinados em datasets diferentes. Então, por exemplo, a foto de um cenário, e aí a ideia é seguir as cores dessa imagem de baixa resolução. Ele faz realmente uma aurora com umas cores meio malucas e tal. O sketch também segue bem razoavelmente o que foi desenhado. O Devs, que me parece muito interessante, assim, parece que futucando um pouquinho deve dar para fazer umas animações, algumas coisas assim. Bem interessante, eu achei legal esse Devs. Tem um modelo de segmentação também. Então, são 90, um pouco mais de 90 tipos de segmentação, e aí gera as imagens correspondentes, e também tem um condicional de poses. Então, vamos para alguns detalhes que são fundamentais. Primeiro, essa questão de tempo que a gente vai comentar. Então, o que eu quero dizer com tempo? Então, digamos assim, que a gente tenha esse prompt, um carro com asas voadoras, e aí tem o desenho, e a gente quer, claro, que o modelo siga esse desenho. E aí a gente vê três imagens. Uma funciona e as outras duas não funcionam. Qual que é a diferença entre elas? A primeira, que funciona, a gente aplica aqueles empurrõezinhos na UNet nas primeiras etapas de denoise. Então, tu tem o ruído, não dá para ver nada ali. Nessas primeiras etapas, a gente aplicou os empurrõezinhos.
O outro a gente pegou nas etapas intermediárias do denoise. E finalmente, o final nas últimas etapas. E faz sentido que essa estrutura guia que tem grandes features assim precise atuar nas primeiras etapas, né? Nas últimas vai ter uma imagem com ruído, ele não vai conseguir inserir asas ali de modo a aparecer uma inversa de fusão, né? Não faz muito sentido. Então, o que a gente quer é focar o treinamento nessas etapas iniciais do denoise. E aí, para isso, eles escolheram um sampling cúbico, que faz exatamente isso, só foca nas entradas iniciais, e aí faz uma baita diferença. A gente pode ver pelas imagens que sem essa estratégia de amostragem para o dataset de treinamento, a rede, os adaptadores não funcionam bem, não fica legal. E, bom, vamos falar rapidinho sobre complexidade dos datasets. Em geral, todos estão na casa das centenas de imagens. O sketch map é com Coco 17, e aí os sketches em si foram gerados com esse modelo que tá descrito aí. A segmentação semântica Coco Stuff, também 164 mil imagens, e os três, Key Points, Color e Depth Maps, foram gerados com Lion Aesthetics, com 600 mil imagens, e para gerar poses e depth, foram usados esses modelos, né? Então, pega a imagem RGB, joga nesses modelos e cria a condição ali. E, finalmente, como que a gente faz composição desses adaptadores? Então, treinou para pose, treinou para depth e quer misturar tudo isso. Isso é um resultado que eu achei bastante surpreendente, que esses empurrõezinhos ali no final dos blocos de down da UNet, se tu soma eles com os pesos certos, eles simplesmente fazem a composição do que tu está querendo dizer. Um pequeno problema disso é que esses pesos têm que ser ajustados manualmente. Então, inclusive é uma seção de Future Works desse paper, como fazer essa seleção de pesos automática e tal. Mas eu acho surpreendente que já funcione, mesmo que precise de alguns ajustes. Então, aqui a gente tem, de novo, né, um carro com asas, mas agora com umas cores meio neon e tal. E aí o contexto realmente faz bastante sentido. Tem, enfim, um homem na sala e mais outros exemplos assim que são bem interessantes. E uma coisa que eles também colocam no paper, que é uma combinação mais ou menos natural, que é uma técnica clássica de Stable Diffusion que chama inpainting. Então, você define uma máscara de onde tu quer que o Stable Diffusion atue. E, assim, eu coloquei esse link que explica com calma como que isso funciona, mas eu vou tentar explicar se não ficar claro. Depois os slides vão ficar disponíveis ali, dá para ver. Então, a ideia é a seguinte, a gente pega essa imagem do cachorro, roda o encoder e joga essa imagem para o espaço latente. Aí, esse Z do espaço latente, a gente aplica o processo de difusão, salvando as imagens de cada etapa. E aí depois, bom, vai gerar um ruído. A partir desse ruído, tu vai rodando o modelo e faz um truque. Na parte que tem a máscara, tu substitui pela saída do modelo, e na parte que não tem máscara, o que tu faz é usar o processo intermediário de difusão que foi salvo anteriormente, ao invés da saída do modelo. E aí dá para ver aí nessa animação que foi tirada desse mesmo link que a coisa funciona. O modelo acha que está fazendo denoising de tudo, mas na verdade ele só está mexendo na parte com máscara. E funciona muito bem. E aí dá para combinar sketch com essas técnicas de inpainting para, por exemplo, mudar a direção ali
de onde o gato está olhando, ou colocar a orelha de coelhinho no Iron Man e tal. Então, aumenta bastante a quantidade de controle que a gente pode ter sobre imagens existentes, né? Bem interessante. E, finalmente, um review do que foi apresentado aqui e os pontos principais. Assim. Então, a gente tem uma UNet, e essa UNet, ao longo dos anos, ela foi sendo aumentada para funcionar como denoiser. O Text Image Adapter funciona com injeções ou empurrãozinhos ali, depois dos blocos de down dessa UNet, que já estava aumentada, agora está mais aumentada. E nesse sentido de empurrãozinho, ele é análogo ao LoRa, apesar de fazer coisas diferentes. O sampling cúbico é importantíssimo para o treino, sem isso não funciona direito, apesar de ser um detalhe de implementação. E o tamanho dos datasets está na quantidade de centenas de milhares de imagens. E, assim, bem surpreendente, pelo menos para mim, bem surpreendente que composição funcione só fazendo combinações lineares, mesmo que tenha algum ajuste manual. E, claro, né, dá para combinar com outras técnicas tradicionais de Stable Diffusion, como em Painting, essa combinação funciona muito bem assim, para editar imagens existentes. E é isso, eu acho que estourei um pouquinho o tempo, mas eu fico disponível aí para perguntas. Não, perfeito. Deixa eu só tirar a gravação aqui.